no quinto dia de 2025 e o tema de hoje é: você tem medo de errar? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo, sobre caminhos possíveis para a gente não se paralisar diante do medo. E é isso. Boa noite, com licença, né? Boa noite para quem chegou, boa noite para quem chegar. Lembrei de Marfa que gosta de cantar essa daí. O Papo de Lua, para quem está chegando, é uma iniciativa nova da Gira da Lua, tá? Junto com nós, que somos as terapeutas da Gira, Mafá Santos, Silmara Dias, que vai estar aqui pelo chat com a Gira da Lua, e eu, né, Rafa Pimenta. E aí, gente, boa noite, né, para quem está chegando. E o Papo de Lua é uma proposta de rolar conversa mesmo sobre os mais diversos temas. E aí a gente está iniciando isso hoje. Vá lá, Mafá, se presente, para quem não conhece, aí daqui a pouco eu me apresento. Boa noite, meu povo, tudo bem? Primeiro, falar da satisfação de estar aqui, né, nesse início de ano, falando de algo que é importante, né, que nos acompanha nesse processo todo de ser gente, de ser quem se é, que são os medos, e que bom poder fazer isso aqui na Gira da Lua, né, esse espaço que permite que a gente pense nos nossos processos pessoais, de caminho, de prosperidade, de abundância. E é isso, eu sou artista sonora, espiritual e ritual, tenho um trabalho na Mafagafinhos, mas na vida também, né? E tenho contribuído aí com esse trabalho, com as meninas e com esse processo. Olá, Rafinha. Então, gente, muita gente que já está chegando aqui na live já conhece um pouquinho, mas eu sou Rafaela Pimenta, eu sou terapeuta em ginecologia natural e sou enemista do método Dona Flor do Moinho. Silmara chegou, mas ela chegou acho que com uma porta ali, mas daqui a pouco a Simbólico. gente Uau! vê. Ah, ela aí, ó. Uau! Obrigado, senhor. Se não... é isso. É sobre isso. Mas que bom que você está aqui. Enfim, continuando aqui a apresentação. Né? Eu sou terapeuta em ginecologia natural, sou enemista do método Dona Flor do Moinho. Contribuo aqui na Gira, né? Nós temos essa egrégora aqui, né? Esses três oris que pensam juntos e obedecem juntos à Lua. E é isso. Então, o meu trabalho, ele se desenvolve aqui nesse perfil que abriu a live, que é a Ruá, né? E, enfim, é isso. Mas hoje, bora falar de medo. Chegou aí Silmara, deixa a Silmara se apresentar, que ela está com o perfil da Gira da Lua, ela chegou agora, para a gente poder falar sobre esse papo de quem tem medo, né, de errar, você tem medo de errar, nesse primeiro Papo de Lua de 2025, que é essa proposta de roda de conversa, né? Estou repetindo, porque ela entrou agora e isso vai ficar salvo lá na Gira. Quando chegar, tá o vídeo completo. Vai lá, mana. Boa noite, gente. Desculpa as intempéries eletrônicas. É para falar o quê? Para me apresentar, né? Antes de mais nada, eu não estou vendo as minhas companheiras. Para mim tá uma tela preta e só tem eu embaixo. Então, assim, me perdoem. Mas eu estou ouvindo vocês, tá? E eu não vou, eu vou ficar um pouco caladinha. Estou aqui no perfil da Gira. Para quem não me conhece, Silmara Dias. Atualmente estou mais atuante com a cartomancia cigana. Sou terapeuta holística, artista ritual também da área de dança. E a gente vai desenvolver esse assunto no devir, no fluxo das nossas vivências e também daquilo que a gente tem como leitura, como referência de vida. Vou deixar as meninas falarem mais, tá? Pronto. É isso, gente. Coisas que acontecem devido à internet realmente deve estar difícil, né? Ela não tá vendo e tal, e Mas às a vezes gente está tem te vendo, algumas hein? falhas, mas a gente tá bem te vendo, viu? Enfim. Ai, gente, é isso, né? Mãe cansada também, várias correrias de mãe. Então, é isso. É, sabe. E aí, gente, pensando, né, sobre esse tema do medo, pensando sobre ter medo. Um pouquinho antes de entrar aqui na live, eu estava comendo e pensando sobre isso, né? Eu passei o dia pensando sobre isso,
Para quem não sabe, a gente tem uma comunidade, a Gira da Lua, tem uma comunidade no WhatsApp que chama Enluaradas, e lá é onde os babados rolam, entendeu? Lá é onde tudo acontece, e a gente tem conversado muito lá, né, desde da última semana, assim, e a gente sempre tem reflexões diárias, e a de hoje, como o tema da live era sobre o medo, a gente também teve uma reflexão sobre o medo que foi puxada por Mafá. E mas faça um pouquinho aí da tua reflexão sobre o medo, que aí eu vou falar sobre o que eu estava pensando em relação a isso. É isso. O que eu puxei hoje na comunidade Enluaradas tinha muito a ver com o que a gente ia trabalhar, né? Poder falar um pouco mais agora à noite, mas desse caminho mesmo de ter medo das coisas. Algumas por motivos reais e outras não tão reais assim, né? Que precisam ser atualizadas para que a gente consiga ser a gente. E aí, movida por essa possibilidade da live e do medo de dar errado, né? E dessa possibilidade que se abre, né? O que é o medo de dar errado? Sou eu, medo de eu, enquanto pessoa, dar errado, medo das coisas que faço dar errado. E aí, essas possibilidades vai trazendo reflexões para que a gente se localize, né? Nessa ideia que a gente quer, inclusive, 2025, pensando uma caminhada de 365 dias. Pensar o medo é importante para que a gente coloque ele no lugar que é dele, né? Para que ele não seja a justificativa, o empecilho, ou aquilo que no final você vai falar assim, ai, eu tinha muito medo de tal coisa e por isso não fiz, né? E aí, pensando também que o erro é a coisa mais natural do mundo, né, gente? Não tem problema em sentir medo. E nem de errar. Essa é a questão. Só que a gente passou por uma educação, por um processo colonial, inclusive, e que ter medo é algo que, inclusive a pandemia, eu acho bom, aí um papo para a gente também bater sobre isso. E a gente ficou, e a gente se transpassa por esse medo, muitas vezes reage sem saber que está reagindo ao medo, porque não necessariamente quando ele aparece a gente está identificando, isso aqui é medo. Não, a gente só reage. E aí, talvez, com uma análise daquela situação, ou por acontecer por muito tempo na nossa vida, a gente já tenha o nome de que, isso aqui é o medo. E é medo disso. E me para nisso. Por isso não faço isso. E por isso passo anos e anos dizendo, ou sofrendo, ou não me sentindo realizada, porque existe um medo que é pequeno, mas às vezes parece que é um iceberg na nossa vida. Aí foi basicamente por isso eu puxei lá a discussão, a reflexão, para a gente pensar sobre o medo. É isso. E aí, eu hoje, ao longo do dia, né, pensando sobre esse tema, a gente teve muitas discussões lá também, né, lá na comunidade, assim, cada uma colocou esses medos. E aí você falou sobre essa questão, né? Que às vezes a gente fica reagindo ao medo e não percebe que nós estamos reativas nesse sentido, né? Que a gente está ali agindo. Na verdade, não estamos agindo, de fato, porque agir é uma autonomia, né? A gente está ali o tempo inteiro fazendo coisas em resposta ao medo. E lá na comunidade, a gente teve esse momento de partilhar os medos, né? Porque quando a gente olha para o medo, a gente consegue, pelo menos, dar o primeiro passo. Porque no processo, né, para que por cima do medo venha a coragem, a gente precisa olhar para esse medo. E aí hoje, coragem foi uma palavra que eu fiquei pensando muito. E na relação dessa palavra, quando a gente fala de coragem, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, tá? Inclusive, vocês podem contribuir aí. Tem o balãozinho das perguntas, e vocês podem, tem esse balãozinho aí, né, que tem uma interrogação. Vocês podem mandar nesse balãozinho, porque aí a gente vai abrindo e vai discutindo também, né? Quem quiser falar sobre isso. Ou partilhar, né, as coisas. Mas eu fiquei pensando sobre essa palavra, coragem. Porque a coragem, ela é uma virtude de quem reconhece o medo, de quem sente medo, mas que não se paralisa, né? Só que aí eu fiquei pensando as ideias, né, da coragem que a gente tem.
Sim. Quando a gente fala assim, me dê um exemplo de coragem, de não sei o quê, pelo menos para mim. Uhum. Automaticamente a gente vai, eu penso coragem, aí imagina assim, heróis. A coragem traz uma imagem de um guerreiro, traz a imagem, sei lá, do que se espera do masculino, né? Das masculinidades, a ideia de coragem. Quando a gente é criança, a gente convivendo com meninos, né? A gente vê as pessoas incentivando que os meninos sejam corajosos, né? Seja corajoso, não Uhum. sei o quê. Às vezes, sei lá, brincando na rua. Gente, eu já vi várias vezes essas cenas e já passei por esse negócio. E às vezes eu já passei também por essas cenas, né? De acontecer alguma coisa assim na rua, não sei o quê. Vai, rapaz, não sei o que lá, seja corajoso, proteja a menina aí, não sei o que, alguma coisa assim. E aí, eu acho as mulheres muito corajosas. Nós somos capazes de trazer a vida para o mundo. Mas, nos discursos mais gerais, quando a gente pensa, pelo menos aqui, assim, no Ocidente, eu vejo essa coragem nessa figura do guerreiro, né? E para que a gente consiga superar essa questão dos medos, que às vezes se tornam maiores que nós, é preciso a coragem, né? E aí eu lembrei muito de uma carta do tarot, que é a força, a carta da força, que é uma carta onde se fala da coragem. É uma carta, é um arcano que é uma mulher, né, nos mais tradicionais. Existem variações da arte, mas assim, no mais tradicional, é uma mulher abrindo a boca de um leão. E horas parece uma dança. A força ali, ela é dentro de uma outra perspectiva, é dentro de uma sutileza. E esse leão, o que que é esse leão, se não, né, o próprio ego, os próprios medos, e esse processo. E ali no tarô, a força vem nessa característica, né, de exaltação ao feminino, que faz as coisas dentro de uma beleza, de coisas que a gente associa, né, à feminilidade ou às feminilidades em algum lugar, esses pontos em comuns. E eu acho que a marca central da feminilidade é vida e beleza, né? Eu não tô falando da beleza, é a coisa que eu, tipo assim, é a marca, né? Eu acho que isso é a forma como eu vejo o feminino, né? E aí isso me lembrou, por exemplo, Oxum, me lembrou as Iabás, né? Que tem essa coragem, não só Oxum, mas essa coragem, essa coisa de enfrentar, do enfrentamento daquilo que poderia paralisar dentro dessa lógica que dança com a coisa, né? Que bota num ritmo e faz um processo para vencer aquilo, né? E isso tem muito a ver. Aí eu fui linkando, isso foi meu caminho hoje, assim, né? Primeiro eu pensei o medo, aí pensei na importância de reconhecê-los, e que foi muito o trabalho que a gente fez na comunidade Luaradas hoje. Depois perceber que as coisas que nos param, às vezes, são coisas assim, o que nos para diante daquilo que a gente deseja e tal, é a gente mesmo, por conta desse processo ainda de, às vezes, não reconhecer o medo e, às vezes, reconhecer, mas ainda não conseguir superar. Aí eu pensei do porquê que as mulheres têm tanta dificuldade. Eu não vejo os homens falando tanto sobre medo. Não que eles não sintam, mas foram encorajados a não demonstrar. E por algumas. E por outro lado, eles têm mais autoconfiança. Tipo assim, para algumas coisas desafiadoras. A gente vê desde pequeno. Tipo, hoje eu mandei um vídeo para Mafá até, do menino numa bicicleta, fazendo um bicicross, assim. O menino pequenininho e tipo, a família, não sei o quê, botando o menino para fazer. E a gente já vê meninos fazendo isso, mas assim, é pouco, né? Existem esses lugares, né, desses papéis de gênero e de como as pessoas acham que as coisas acontecem ali. Aí eu fui pensar sobre a coragem,
sobre a falta de coragem em alguns aspectos ou a falta de reconhecimento da coragem, porque eu acho que as mulheres são corajosas. Nós fazemos coisas, gente, sabe? Só que às vezes a gente não reconhece em nós isso. E aí, dentro dessa lógica, aí eu fui, né? Pensei a carta da força, pensei, né, nas Iabás, nessa coisa de como elas fazem isso, de como elas reconhecem a coragem, elas integram nelas coisas que normalmente as pessoas só associam ao masculino, sendo que todo mundo tem masculino e feminino, né? E aí eu fui parar dentro desse arquétipo que esse ano a gente, aqui na Gira da Lua, a gente vai trabalhar o ano inteiro, que é a Imperatriz, né? Que é um arquétipo de realizar. E realizar fala de coragem, fala de todas essas coisas, né, que eu vim falando antes. E lá na comunidade a gente tem começado essa jornada, assim, né? A jornada em Luaradas da Imperatriz. Enfim, isso foi a minha piração de hoje, assim, né? E é isso. Alguém aí tem alguma coisa para compartilhar? Se vocês quiserem falar, tá? Eu posso. Podem falar. Pode falar. Eu fiquei pensando muito primeiro sobre o dar errado, né? Que foi a chamada que a gente acabou colocando. E aí, o que seria esse dar errado? É muito do que também Mafá falou, né? Tem a ver com aquilo que se espera de nós dentro de parâmetros coloniais, dentro de parâmetros que operam numa lógica extremamente materialista, né? E não leva em consideração a nossa natureza cíclica, a nossa natureza feminina, a nossa natureza intuitiva, a nossa necessidade espiritual. E esse conceito do dar errado me vem muito assim, em contrapartida, a ideia que se tem de sucesso, né? Do que é o dar certo. E aí a gente hoje tem a cultura das grandes influenciadoras, das grandes blogueiras, e é um sucesso que se coloca como sendo o topo e aquilo que todo mundo tem que atingir para se sentir, né, bem-sucedido, principalmente as gerações mais novas vêm sendo alimentadas nessa perspectiva, né, de consumo dessa maneira. E isso me faz questionar muito esse padrão do que se representa dar certo. Porque se a gente parar para analisar, o dar certo tem muito mais a ver, se não totalmente a ver, com um estado de sentimento que você tem aqui e agora com a vida que você tem hoje. E não sobre uma idealização que se cria baseada em parâmetros e conceitos vindos de fora. Eu não sei se ficou claro, mas o que me parece é que esse dar certo e dar errado soa muito mais como uma pressão social do que, de fato, com uma chamada interna. Porque quando a gente silencia e a gente se permite descansar, por exemplo, num dia de domingo, a gente reconhece que tem tudo o que precisa aqui e agora. E se a gente se permitir, a gente se sente feliz com o que a gente tem aqui e agora. E eu acho que essa é uma das chaves que ajuda a gente a alcançar outras realidades, se assim desejarmos. E eu não sei, eu estou pirando nisso agora, porque a minha piração mais cedo foi outra. Eu até compartilhei na comunidade que o meu medo maior ultimamente tem sido não dar conta, né? Não dar conta das demandas, das diversas funções, do cuidar de mim, do cuidar da minha filha, do cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar de todos os âmbitos da vida adulta. E aí é muito nesse lugar do não dar conta. Mas eu acho que esse sobre dar certo e dar errado passeia por isso, né? Pelos conceitos do que a gente determina que seja sucesso, abundância, e tudo isso a gente vem discutindo, né? Mafá tem trazido essas reflexões lá na comunidade, tem sido muito rico pensar sobre isso cada dia, pensar sobre os parâmetros do que é abundância, do que é sucesso, do que eu espero, dos medos, daquilo que eu enfrento.
Enfim, estamos falando sobre nossas aspirações. O que é que Mafá vai trazer aí agora? Ouvindo vocês falarem, eu vou começar com o Sil, tem uma coisa também com a tal da expectativa, né? Tem a nossa, mas e muitas vezes tem a do outro, né? Porque se eu não dar certo, e isso pensando no não dar certo, porque outra enluarada também falou sobre dar certo, né? Então os medos, eles ficam presentes, independentes dos movimentos que você esteja fazendo. Mas ainda sobre o não dar certo ou dar errado, né? Tem uma questão de cosmopercepção mesmo, assim, que é uma palavra que eu gosto muito de trabalhar, porque quando a gente vai para os povos afropindorâmicos, a gente vai entendendo que as coisas são diferentes, né? Para os povos originários é de uma maneira, para os povos africanos é de outra, para o afro-brasileiro é de outra. E aí, pensando em cosmopercepção, a ideia de dar certo também tem uma ideia de eu partir daqui e vou chegar em algum lugar, né? E o mais importante é aonde vou chegar. E o tempo estabelecido, que não necessariamente foi eu que estabeleci, mas pensando o outro também, né? E às vezes é um outro gente, às vezes é filho, às vezes é uma mãe, um pai que precisa de uma ajuda, né? É multifacetado isso. Mas pensar que a gente pensa sempre em uma reta, né? E para os povos afropindorâmicos, eles pensam em um movimento espiralado, né? A vida é feita de momentos. A Lua também nos diz isso, né? Se você não fez em uma alunação, na próxima você pode fazer. Nada está perdido, nada está acabado, porque você não alcançou aquilo que você colocou como parâmetro, sem pensar em tudo mais, né? Sem a sua história, sem as limitações, sem entender quais interferências do outro nesse processo que você estabeleceu, né? Então, assim, pensar em dar errado e perceber se é errado como se eu não cheguei até onde eu tive como parâmetro, logo isso é um problema, é um grande problema, porque agora era para eu estar lá. Mas se fosse para você estar lá, você estaria. Então significa que algumas outras coisas precisam se reorganizar aqui para que você consiga estar lá. E aí esse processo de, será que vou dar certo? Será que ela encobre toda essa humanidade, né? Que existe, toda essa ciclicidade, né? E quem é que estabeleceu isso? Que lógica é essa, né? Para além do afropindorâmico e do ocidental, tem a lógica do masculino, né? E a lógica do masculino, ele é reta. E aí você se construiu pensando uma retidão. E se eu era reta, era para eu estar no meio do caminho, porque eu ainda estou no início, né? Acho que pensei sobre isso. Quando você fala disso, né, dessa questão cíclica, é também entender que a gente não pode ficar nesse parâmetro de onde a gente deveria estar baseado em coisas que não são sobre a gente, exclusivamente ali naquele momento, porque a gente não respeita o nosso próprio tempo. Às vezes a gente não está pronta. Porque, por exemplo, muitas coisas chegam. Gente, a verdade é que sempre chegam coisas pra gente. Acontece que às vezes elas não chegam, sempre chegam sementes pra gente. Só que às vezes elas não brotam porque esse solo não está pronto, ele não está bom para fazer brotar aquilo. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar outras coisas antes. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre medo, enxergar esses medos, analisar estratégias para, né, quebrar esse medo, vem daí. E aí, Silmara, né, falando sobre essa questão, né, de olhar para essa situação do não dar certo, e perceber o que dá certo para ela hoje, né? E aí, ó, o que vou compartilhar aqui que as meninas estão falando. A Lara, né, que está aí como ano 5, ela falou assim: interessante isso que você está falando, Silmara. Pois, por exemplo, estou com esse Instagram temporário, pois estou de férias. E isso é sucesso para mim, ter férias, aproveitar as férias, gozar das férias, né? Isso também é uma manifestação, gente, porque, sei lá, tem tantas pessoas aí que trabalham e que trabalham sem ter férias, né? Não tem esse momento, ou quando chega esse momento, não se permitem estar de férias, né? E aí, Tati, aqui embaixo, falou também assim,
pensar na ciclicidade da vida ajuda muito nesse pensamento. Ajuda mesmo, Tati, porque a gente sai da lógica que o Mafá falou, né? Que é uma lógica linear desse masculino, e é de um masculino que desaprendeu a observar o feminino e a respeitar este feminino. Porque, por exemplo, eu tenho bons exemplos de masculino, tem um amigo meu, Quaiá, que a coisa que eu mais ouço dele é: vamos ver, e aí, tal coisa vai acontecer, tal dia, não sei o que. Aí ele, vamos ver aí, né? O tempo do céu, vamos ver aí, de acordo. Que é isso, né? Nada mais do que perceber o movimento. Porque às vezes a gente bota uma data para uma coisa e a energia de ninguém tá boa para fazer aquilo. Que, sabe? Às vezes a gente precisa sentir mais do que racionalizar dessa maneira. E entra uma outra coisa nesse processo de por que a gente fica usando o parâmetro sobre dar certo de coisas fora, que é o fato de que a gente vive uma lógica que ela é muito ruim, né? Pensando o feminino, pensando todo mundo, pensando o planeta, porque o planeta, antes de qualquer coisa, ele é feminino. As pessoas, antes de tudo, é feminino, porque vem deste lugar. É a lógica mesmo do capitalismo, né? A gente vê muitas pessoas, muitas mulheres. Eu tenho batido. Isso, eu acho que isso vai ser algo que que vai ser um objeto de reflexão ao longo do ano, assim, para mim, porque eu tenho falado muito disso, inclusive com as meninas, né? Que nós somos, que eu digo o tempo inteiro, que eu sou muito feliz de trabalhar na Gira da Lua, de trabalhar com as giras, de trabalhar com Silmara, com a Fá, porque a gente consegue de verdade pôr em prática um trabalho pautado e organizado no feminino. Porque eu vejo muitas lógicas de sucesso, de tentar, de parâmetro de deu certo, de parâmetro de trabalho, entre mulheres mesmo, que eu acho que isso é importante a gente questionar, que se fala tanto feminino, não sei o quê, dentro desse nicho aqui de desenvolvimento pessoal, autocuidado, saúde, não sei o que lá. E a galera tá aí consumindo, tipo, muito forte a lógica capitalista, uma lógica extremamente masculina ocidental. E como assim, gente, a gente está fazendo um trabalho do feminino? Porque a gente precisa ser disruptiva mesmo, precisa quebrar isso. Enquanto a gente não quebra isso, a gente vai continuar na zona do medo, né? Inclusive o medo de dar certo. Hoje, a gente teve uma mana lá no grupo, né, na comunidade, que ela falou sobre o medo de ela dar certo. Ela já foi aqui, ó. Aquilo ali fez assim na minha cabeça, né? Quilômetros. Porque às vezes o medo não é de dar errado, às vezes é de dar certo, de você encarar a sua potência. Porque de fato a gente deixou de ser corajosa, né? Isso, e quanto custa isso? A gente deixou de ser corajosa isso porque a aí. gente começou a ter medo da nossa potência. É porque quando dá certo, a gente sabe que uma versão de nós morre para nascer uma versão atualizada. E essa versão atualizada, ela cobra outras posturas, outros comportamentos, outra mentalidade. E nesse processo existe um luto muito grande. Primeiro pela mulher que foi, a do início do processo, para aquela que chegou e que deu certo, entre aspas, né? E as pessoas que ficam pelo caminho, que já não se alinham mais com aquilo que está sendo desenvolvido no momento, né? Até a vibração da pessoa muda, a mentalidade muda, a percepção de mundo muda. Então, muita coisa fica pelo caminho. E aí entra o apego. Às vezes o medo de dar certo ou de dar errado, no fundo, esconde um apego. A que é que a gente está apegada? Que não vai dar o outro passo, aquele passo que vai determinar um sucesso lá na frente, ou assim, né? Atingir o objetivo que a gente determinou. Por quê? Porque a gente está apegado a alguma coisa aqui e agora. Aí o exercício é qual é o seu apego, mulher. Tá apegado a quê aí? Esse caminho Tem que limpar, né? Tem que limpar o terreno, olhar o solo e ver, dar espaço para que o sonho realmente cresça. Que foi o que a gente fez. A gente começou esse processo
Para quem não sabe, a gente, aqui da Gira da Lua, terminamos o ano passado iniciando esse. Porque a Lua, a primeira Lua desse ano, ela iniciou, né? A primeira lunação, ela iniciou no dia 30 de dezembro, né? Ano passado. E nós fizemos um ritual de lua nova. E esses temas sobre plantio, sobre semente e tal, eles estão muito fortes. Inclusive, a gente fez lá no dia 30, mas você pode fazer em qualquer momento que você sentir que é lua nova dentro de você, ou até na próxima lua nova, enfim, está disponível no YouTube da Gira da Lua, tem lá o rito de lua nova, tá? Então, se vocês quiserem, podem fazer. Foi lindo. Quem está aqui, a maioria das pessoas que estão aqui fizeram. Foi muito lindo. É, Enfim, Mafaia falou alguma coisa. Fala aí. pegando aqui o gancho da mesma pessoa que falou lá, que a gente está falando agora, né, sobre apego, sobre medo de dar certo, e o quanto isso é caro, e o quanto isso paralisa de fato, né? E é importante que a gente tenha noção dos medos e onde eles estão por conta disso, para que a gente não se pese além da medida e para que a gente também não projete no outro a culpa, a responsabilidade da gente não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, né? E aí ela falou agora que esse medo de dar certo, na verdade, eu vou indo, e aí eu vou indo, e ao ir, várias pessoas vão ficando para trás. É a minha comunidade, meus espaços de afeto, e tudo mais que incorre nessa morte dessa antiga pessoa, né? E isso, de fato, dá medo, né? E tudo bem, dá medo. Dá medo significa que você está fazendo algo novo ou importante para você. O medo geralmente aparece nessas duas situações. Eu estou tentando algo novo, vou sentir medo. Eu estou tentando algo que é muito importante para mim, pode ser uma coisa pequena, pode ser um passo, pode ser mudar a rota, quebrar algum padrão, que é mínimo para outra pessoa falar, você está aí por causa disso? Mas para você é muito importante, então você vai sentir medo, né? E aí tem também que a gente gosta de supor. Claro que ao fazer o movimento tem aí um preço, porque também perguntei lá na comunidade qual é o preço da vida que você quer, o preço da vida que você não quer e o preço da vida que você tem. E a vida que você tem está mais para que você quer ou para que você não quer? E o que você faz com isso? Porque estamos ainda no processo de se perceber, porque depois a gente vai precisar ter outros movimentos, que é decidir e agir em relação àquilo, né? E aí o medo de não ser suficiente é algo que supõe-se, né? De tipo assim, eu vou começar e aí talvez eu não tenha um apoio de fulaninho, ciclaninho. E a gente também tem que trabalhar a dependência emocional. Ah, eu sei que tem dependência emocional. Isso é só uma parte do processo todo. Porque perceber que você tem uma dependência emocional, tranquilo. Inclusive, às vezes, a outra pessoa também tem dependência de você. Tudo bem. Mas a questão e o que você vai fazer com isso que você teve noção agora? E aí, ainda sobre supor, significa que toda vez que eu for andando, eu já tenho o pior dos cenários. Eu caminho, quer dizer, eu não decido, porque decidir já me dá uma ideia de que para onde vou, eu não vou ser suficiente. Agora, por que você é suficiente para essa vida que você tem, meu amor? Porque você é suficiente para a vida que você tem. Inclusive, talvez há 10 anos atrás, você também não se sentisse suficiente, ou se achasse no lugar de, eu não vou suportar. Mas, poxa, talvez o problema é suportar a vida que você tem e não a vida que você quer ter. Porque na vida que você quer ter, inclusive aquelas pessoas, e eu não estou dizendo que é para largá-las, é para reorganizar o lugar delas de interferência na sua vida, no que você gostaria de fazer. Não é sobre... Inclusive, elas vão ter que entender que aquilo que antes era ok, agora não está mais ok. E tudo bem, porque a relação pode continuar, só que com outros parâmetros, né? Eu fiquei pensando, né, sobre isso, o apego ao medo de não ser suficiente sozinha. E que garante que você vai ficar sozinha? Porque o mundo é muito grande, né?
normalmente, todas as vezes que a gente entra em processos na vida, pessoas chegam, pessoas vão. Isso é da natureza da vida, sabe? Inclusive, não fazer determinados movimentos não significa que as pessoas que estão hoje, elas vão continuar. Porque é isso. A gente não tem como nem como prever isso. E aí tem esse lugar dos cenários que a gente sempre pensa de um jeito ruim. E por que não pensar de um jeito bom? Meu Deus, se eu fizer tal passo, quantas pessoas eu posso conhecer? Quantas coisas eu posso fazer? E aí olhar e pensar, por que que eu não permito isso? É porque eu sinto que eu estou devendo a alguém? É porque eu acho que o outro é menor que eu, porque às vezes tem isso também. E não vai, sabe? E é como você falou, esse lugar de, na verdade, reorganizar as coisas. A gente muito mais reorganiza do que as coisas somem, de fato. Eu, pelo menos, sim, tem coisas que realmente se encerram na vida, algumas relações, mas normalmente tudo acaba sendo reorganizado. E sempre tem um novo que pode chegar. E aí também esse apego essa coisa ao medo de não ser suficiente sozinha, eu acho que também está muito engendrado num negócio, de um ideal que a gente tem da mulher de sucesso. Quando a gente pensa na mulher de sucesso, muita gente fala que essa mulher é uma mulher sozinha, porque se dar bem, sei lá. Por exemplo, o mundo dos negócios. A mulher que se deu bem no mundo dos negócios é sempre uma mulher solitária, frígida, é Uma mulher sempre uma masculina. mulher mal É uma amada, mulher masculina é uma mulher que deu certo. masculina, É. e isso que deu certo, e é uma mulher que não deu certo no amor, que ela não dá certo, porque isso é alimentado, da mesma forma que é alimentado a ideia de que mulheres não são corajosas e nós somos, de algum lugar isso vai sendo guardado no nosso inconsciente, porque é um processo de crença que vai, né? É um processo da estrutura, a gente está numa estrutura que traz essas coisas. E aí a gente acaba vendo essa mulher desse jeito, e quando a gente vê isso nos filmes, quando a gente vê isso nas séries, sempre tem um cara que quebra essa dureza. Sempre tem um lugar assim, de que essa mulher tem uma frustração enorme, sabe? E às vezes eu não vejo homens com medo de não ser suficiente sozinho. Inclusive, é muito mais comum você ver um monte de mostético. Ai, gente, desculpa, mas é muito mais comum você ver um bocado de homem bosta com autoconfiança do tipo assim. E você fica assim, meu Deus, por que essa pessoa se Realmente, acha tanto? realmente E tem. as narrativas sobre o feminino, com o arquétipo da imperatriz, né? São sempre narrativas que colocam a mulher solitária, amarga, mal amada. Só que tem uma história, inclusive história mesmo, que é um grande arquétipo, inclusive, de imperatriz, que é a própria Cleópatra. Tem uma série da Cleópatra na Netflix que é muito bonita, cuja atriz é uma mulher negra maravilhosa. E Cleópatra, ela foi essa mulher, essa rainha do Egito, né? Que é um arquétipo maravilhoso, uma mulher inteligentíssima. E ela conquistou dois imperadores romanos por estratégia política. Ela conquistou, ela fez. E ela era extremamente feminina, né? Só que realmente ela se apaixonou e viveu as relações de modo intenso, né? Isso segundo essa narrativa. Então, existem outras narrativas. Cabe a gente estar atenta também a essas histórias que chegam até nós, né? Quem é que está contando essas histórias? A quem serve ativar o arquétipo da mulher de sucesso, solitária, triste, né? Porque isso vai o quê? Enfraquecer justamente o que é mais forte na mulher, que é a capacidade de amar. As mulheres têm uma capacidade de amar. E aí, se está na balança entre vou poder amar e ser amada e vou ter sucesso, vou ter dinheiro, eu prefiro amar e ser amada. E aí se contenta com a escassez ou se contenta com o mínimo da sua potência de manifestar. E isso a gente precisa reverter essas narrativas e povoar a nossa cabeça com outras narrativas, né? Infinitas possibilidades. O que mais é possível? E Continue. uma outra pergunta que você vai falar? Eu vou Vencer só deixar uma imperatriz, pergunta aqui. você também. Bem, É o que eu não ouvi. Então, deu uma vencer cortadinha. imperatriz, você também.
Vem. E isso vem ser Imperatriz você também. Sob outras perspectivas, uma perspectiva mais afropindorâmica, Uhum. inclusive, né? Que Vai até a ser ideia de muito pensar em bordão. estéreo é perigoso em algumas lógicas. E uma pergunta, né? Que a gente tem medo de ficar sozinha. E eu tô falando disso porque eu vivi muito esse processo, assim, no ano de 2022. Eu tava aí vivendo muito esse lugar. E esse medo, né, será que eu sei fazer as coisas só? Será que eu consigo me aventurar em coisas só? E foi justamente quando a gira da lua foi chegando para mim. Muita coisa assim foi acontecendo. E aí eu fiquei pensando, mas é o medo de evoluir, sei lá, de fazer alguma coisa e não dar e estar sozinha, não dar conta sozinha. Mas e a solidão que já existe nesse momento que se está agora? Ui, caiu aqui. Vocês ouviram zoada? Não, né? Ouvi, Caiu, ouvi, fez uma mas zoada. Foi um arrasou negócio aqui, vou aí, tirar. de fato. A Foi gente fica mal. Porque com medo assim, do que vem, mas já está. Gostei. às vezes a gente só, inclusive, a gente só consegue mensurar. Eu vou falar bem isso, assim, eu falo isso com propriedade. A gente só consegue mensurar ou ter esse medo da solidão lá da frente, porque a gente já conhece o que é essa solidão. Ou seja, ela não está lá na frente, ela está agora. Vem com uma criança que nunca teve medo, não conhece um determinado bicho. Ela nem sabe o que aquele bicho representa e tal. Ela não tem medo daquilo. Eu só tenho medo daquilo que eu conheço, assim, que eu já tive alguma relação com aquilo. Eu tive alguma relação que despertou aquele sentimento chegou para mim em algum momento. Então, assim, às vezes isso é muito mais sobre onde a gente está hoje. Que às vezes a gente também já está sozinho, mesmo com a galera que a gente já está. E é importante a gente pensar sobre o fato de estar só mesmo. Porque tá tudo bem também, sabe? A gente não quer viver uma solidão. Mas estar Uhum. sozinha é estar em contato com você e seu ori. É você e você, sabe? E aí é descobrir você nesse processo. Eu vivi muito forte isso há uns anos. E isso foi esse lugar. Eu parei de ter medo de ficar sozinha, mas isso era um medo real. Real. E agora eu já estava. Eu já estava. Vamos ler aqui alguns comentários, Rafa, porque eu acho interessante. Vou voltar aqui do início, Sim, eu já ia falar isso. falar do Gente, tem comentário de muita Ale. coisa. Ale É, falou assim: eu tenho questionado o estado atuante, significados e representações simbólicas das palavras que eu utilizo. Dar certo, dar errado, suficiente, insuficiente, sucesso, insucesso. Busco a relatividade desses aspectos, o processo, o fluxo. É justamente isso, Ale. Cadê? Tati Tati também colocou, botou aqui, ó. ela colocou, porém, atualmente, muitas mulheres, na sua busca desenfreada por sucesso e padrões, estão perdendo a feminilidade. Sim. E que é um tema babado, né? Falar sobre feminilidade, porque hoje é de se pensar o que é essa feminilidade. E ao falar disso, pelo menos eu sinto assim, né, que socialmente, dentro de alguns grupos, chega a ser uma afronta, às vezes, falar sobre Como feminilidade. padrão, né? Como Porque algo. criou uma ojeriza. Uhum. E aí associa a feminilidade a um padrão. E justamente isso está fazendo a gente perder, porque se a gente toma como referência a feminilidade só um padrão que diz isso e isso sobre o que é feminilidade, ou a gente vai aceitar esse padrão e vai ficar limitada, ou a gente vai recusar esse padrão e vai continuar limitada, sabe? Então é preciso repovoar essa ideia aí, né, da feminilidade. Kenia falou aqui, ó, o que me move para decidir enfrentar os medos é olhar para o meu passado e perceber quantas coisas superei e mudei. É tão potente esse encontro com vocês, sou grata. Ai, irmã, você nem sabe o quanto é potente a sua presença na Gira da Lua. Uhum. O quanto você tem uma força de abençoar e impulsionar, sabe? Kenia, gente, é como se fosse uma madrinha, assim, da gira, porque todas as vezes que a gente tá para baixo, porque às vezes é desafiador muita coisa, sempre ela brota,
e aviva, assim, na gente as coisas. Somos muito, muito gratas mesmo Ela a você. ainda completou. Ela completou aqui. Fomos ensinadas a esperar pelo príncipe salvador, mas somos imperatrizes e o Aí, princeso nunca chega. Não orna, né? tem que achar E um aí, imperador, no imperatriz, mínimo. E o imperador exatamente, dele imperatriz, mesmo, para que vocês possam compartilhar, né? exatamente. Aqui a Ana colocou, Laura, ano 5 é Lara. É. Verdade, Lara, Lara. Numa palestra de uma grande cientista na área da física, ela falou, né, que abriu mão de ter filhos e filhas para seguir a carreira acadêmica. Hoje ela é um sucesso mesmo. Mas e quem quer ter filhos e seguir carreira acadêmica? Como fica? Não somos dignas de estudar? Exatamente, Lara, né? Assim, eu sou mãe também, e aí? Não posso É, ser e um tem que sucesso ir também? mesmo para a construir carreira novos acadêmica, para imaginários, poder né? mudar lá. Isso. É Isso. possível, sim. Inclusive, quem tem que mudar é o meio, não as pessoas. É o meio que é patriarcal, é o meio que pensa assim. É o meio que coloca com que essa mulher, inclusive, fala, ah, não, peraí, porque o homem ele tem que fazer isso e a mulher que fica lá cuidando da família para que ele faça isso. Como eu sou a mulher, então eu vou ter que me transformar, entre aspas, né, nesse papel masculino. E o que é esse papel masculino? Não ter isso, não ter aquilo, não ter aquilo outro, para que eu alcance sucesso. Significa que não? Claro que não, vai alcançar o sucesso. A questão é, você enquanto totalidade, você está feliz? Isso eu não estou dizendo que ela tinha que parir para estar feliz. Não, mas é uma escolha que vem de dentro, que de fato é algo que faz sentido para a sua vida, ou você só entendeu a lógica do lugar e você fala, ah, então, para eu ser alguma coisa aqui, eu tenho que agir assim, falar assim, vestir assim, viver assim, não ter isso, para que eu seja. E aí precisa de outras mulheres que, inclusive, levem a criança para aula. Leva a criança para aula, para assistir aula, Exatamente. entendeu? Porque o espaço que é Olha, espaço de eu já fazer. ouvi coisa de mulher dita feminista que eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, é esse o feminismo? Então, né? Que mulheres que têm filhos, então, não podem ocupar esses espaços aqui de arte, de dança, né? Porque eu ouvi de um assim, ah, por isso que eu não tive filhos. Porque, né, vai viver de dança, vai deixar a criança com Amada. quem, não sei o quê. Eu digo, não, peraí. Essa não é a lógica que eu acredito. Eu acredito que existe uma aldeia em torno de uma criança. Uma criança, ela não é da mãe, do pai, ela é de toda uma rede de afetos. E é muito cruel deixar tudo nas costas da mulher, né? Assim, a mulher tem que se anular porque agora nasceu uma criança. Inclusive, é cruel com a criança, porque o peso que essa criança carrega depois. Quando cresce, essa mãe vai cobrar dessa criança, que agora já é um adulto. Eu Inclusive, larguei qual é a o minha papel de vida mãe, por né? vocês. Eu Qual não é o quero real papel de isso pra mãe? minha Porque a gente filha. também foi ensinado a reproduzir um papel de mãe que talvez não seja necessariamente por aí que a gente deve andar, né? Mas é conversa para outras lives. Exato. Isso, outros papos de lua, vai rolar. Tem Patrícia, Patrícia Costa. fale, mana, Ela fale. falou aqui, ó. Acredito que as feridas emocionais impactam muito fortemente, chegam a estagnar a vida. E se não for bem trabalhados, estamos caminhando a nos comunicar como homem, né? Ou ser como homens, acho que foi isso que ela quis dizer. E mulher pelas feridas. Eu busco atrair o melhor. É, a É, gente é isso. A gente precisa olhar, né, para o que. Onde dói, mulher? Silmara. A eu gente sou louca precisa dela. olhar para o que feriu, para olhar para a cicatriz que a gente tem, mas não ser a ferida. Porque eu acho que essa é a grande questão. Eu não preciso ficar me identificando com a ferida. Eu tenho uma ferida, mas Não ela soa. eu que tenho, não. Não é ela que me tem, não. Isso. Sabe? É muito isso, assim. Yara, incrível, Rafa. Por medo da solidão, me dei conta de que eu mesma estava criando essa solidão sem me dar conta. É extremamente o que você falou. O medo de ter talvez signifique estar. O medo de ter a solidão talvez signifique já você já está. No mais, no mais, pocket pro medo. Gente, isso aí é uma resenha interna aqui, viu? De Quênia. Pode pocket, mano. É isso, é isso. E Shirley também, ó. Shirley, Esse cadê? Deixa, dente.
Esse conceito de aldeia vem da não monogamia. E vivemos num patriarcado. E não Então, só da não monogamia, também, mas não só porque. É, Massá, fala não, aí, fale aí, comenta aí sobre isso, viu, termine aldeia. de falar. É importante a gente pensar a não monogamia nesse sentido também, né? Porque a gente vê esse patriarcado nesse lugar do detentor, né? Do dono de alguém, de todo esse processo, né? Que acontece. Mas em lugares que não necessariamente, tipo ainda hoje, que não necessariamente a questão seja monogâmica ou não monogâmica, as crianças são daquele lugar. Os povos indígenas, que em alguns aspectos podem ser não monogâmicos, né? Mas, de um modo geral, assim, se você só sai um pouquinho dessa lógica nossa aqui de cidade e tal, e você vai para comunidades mais simples, gente. Olha, eu passei em setembro, por exemplo, eu estava numa cidade que, pelo menos, assim, foi o primeiro contato que eu tive com a cidade, mas eu pude observar isso. Pode não ser 100% e tal, mas eu observei isso lá em Cavalcante. É, onde as crianças, né, lá é um lugar de quilombo, né? Tem o maior quilombo do planeta, que é o Quilombo Calunga, assim, são muitas comunidades. E as crianças são da comunidade, independente, sabe? Eu acho que isso é algo não colonial, né? Eu acho que essa ideia é não colonial. Assim como a não monogamia também é não colonial, né? Enfim, mas é um babado. Mas enquanto cidade, muito difícil ter essa rede de apoio. Ela, sim, eu sei algo sobre os povos indígenas, li um livro que aborda sobre isso. Mas enquanto cidade, Eu, muito difícil ter essa rede de apoio. Sim, pode eu falar. problematizo, eu problematizo um tantinho a não monogamia por conta de alguns posicionamentos de homens que se aproveitam disso para fugir de suas responsabilidades afetivas e parentais, inclusive, né? Então, assim, a não monogamia, ela pode ser um caminho de libertação, sim, mas também pode ser mais um caminho de problemáticas para as mulheres. Então, a gente tem que, eu acho que repensar mesmo a lógica do fazer, do que é que se constitui uma comunidade, uma sociedade, né? O lugar das crianças aí. Porque a não monogamia funciona muito bem até o ponto em que a mulher engravida. Quando a mulher engravida, e aí todos os parceiros caem fora, todos os parceiros acolhem. Como é esse processo? Isso realmente acontece? Complexo. Eu já vivi uma experiência Ó, e eu quero exatamente repetir. isso. Que o homem É sempre isso. se aproveitam de E a tudo. Porque estão dentro dessa lógica. e a não monogamia também não significa que você vai ter uma rede de apoio, porque você está não monogâmica, né? Pensando aí especificamente essas definições de relações. Mas entendo essa questão da cidade, e dentro dessa lógica de cidade, qual é a comunidade que você participa? Quais são as comunidades que você participa? Porque também a monogamia ou o patriarcado, essa ideia de que o casal é suficiente para eles e para a criança, ou para as crianças que venham daí, é que está o problema. Então, assim, quais são as comunidades, né? E aí, como é esse seio familiar? Existe uma rede familiar? Não, não existe? Quais são os seus interesses? Quais comunidades? O que você procura em relação à comunidade? Por quê? Comunidade e sociedade parecem apenas palavras, mas são formas de se organizar mesmo, né? E na sociedade é essa lógica que está aí, né? Só que essa lógica que está aí, existem outras que estão acontecendo junto com elas, inclusive de pessoas, assim como você, que entende que já é uma questão. Então, assim, como é que pode se participar de outras comunidades? E nem a comunidade, nem a sociedade vai ser uma resposta definitiva para essas crises que a gente está vivendo desse mundo moderno e capitalista, né? Mas são possibilidades, porque a gente também atrai o que precisa, prefere e permite, né? São três coisas que estão envolvidas aí para que a gente consiga estar nos lugares que a gente gostaria de estar. Estar em comunidade, ou pensar a educação, né, da criança em comunidade. Quais são as formas e maneiras de estar fazendo isso? E isso não é só, eu não tenho alguém que eu deixe para ir trabalhar. Claro, é uma questão muito direta, essa especificamente, né? Inclusive, teu marido não vai te ajudar nisso. Ter uma
relação monogâmica ou não monogâmica também pode não te ajudar nisso, porque a questão é apoio, a questão é rede. Então, de quais maneiras a gente pode construir rede e quais redes já existem e que a gente pode começar a fazer parte, ou fundar até a nossa própria rede. Uhum, é isso. O papo foi lá para outros rolês, né? Eu adoro, porque é isso. E tudo também tá ligado, né? E tudo se liga, porque pensar sobre é, não temer dar errado ou não temer quando dá certo é pensar em todos esses fatores, né? Quando se é uma mulher aqui, né? Só tem mulheres cis, assim, dentro dessa concepção. Assim, tudo isso vai influenciar. Porque para a gente poder olhar de fato para esse medo e o medo de dar errado, é a gente primeiro se situar em quem a gente é. Tipo assim, é retomar, sabe? Porque é relembrar quem a gente é pensar sobre aquilo que não tá bom e pensar sobre a nossa responsabilidade no processo. Porque também, gente, eu vou te falar, Então, tem que ter cuidado, eu sei, né? Às vezes eu tenho umas opiniões assim que eu fico com muito medo de expor, porque eu posso ser mal interpretada. Mas eu acho que aqui eu me farei entender muito bem. Acho que vocês vão acompanhar esse pensamento. Mas existe um lugar que às vezes a gente problematiza questões do social, que sim, precisam ser problematizadas. Não tem como a gente pensar em nada disso sem olhar num viés social, num viés político, porque é a vida também aqui acontecendo e impacta na gente. Mas muitas vezes a gente só age reagindo, não age, né? Só fica reagindo ao sistema, ou problematizando a sociedade. Mas depois da problematização, a gente precisa construir alguma coisa, né? E às vezes a gente usa do lugar de militância, às vezes a gente usa do lugar de problematizar, de não sei o quê, só como uma estratégia consciente, às vezes inconsciente, de se manter naquele lugar que a gente já está. Muitas vezes é inconsciente, mas eu sei que tem muito papo coach aí, né, com determinadas características que vem com essa de meritocracia, e não é sobre isso. Não é não olhar para tudo que nos impede, sabe? É, não é olhar para o fato de que nossas realidades, sendo diversas e tal, têm seus BO mesmo, sabe? Para alcançar algumas coisas. Porque, claro, não é só, eu queria tanto tal coisa, simplesmente aquilo ali vai cair no meu colo. Tem coisas, inclusive, que eu posso realmente não conseguir. Tipo, mesmo, porque existe um lugar na sociedade que vai me impedir mesmo. De fato. Tipo, tem coisas que eu não vou conseguir. Não basta só eu. Não basta só eu querer. Deixa eu botar esse negócio aqui. Não, acho que é meu cabelo que tá puxando. Não basta só eu querer a coisa, sabe? Tem coisa que não é só querer. A gente sabe disso. Mas existe, ainda que eu não consiga, eu posso movimentar, porque alguém lá na frente pode conseguir. Quando a gente pensa que a gente já é um ancestral. Porque eu já nasci, vai vir gente depois de mim, eu já sou ancestral. Então, Nafa fala disso sempre. Tipo assim, e é mesmo. Então, eu posso mover alguma estrutura que ajude lá na frente. Pode não ser eu, mas pode ser alguém depois de mim que consiga. E a outra parte é aquilo que realmente dá para eu fazer. Tipo, aquilo que realmente eu consigo fazer. E não estou fazendo porque eu estou apegada a reclamar. Às vezes a gente usa pautas, né, para reclamar. ai, E tá tudo bem, sim, tem dia que sim. a gente tem que fazer aquele café com lágrimas, um chá com lágrimas, junto com as amigas, fica ali, ó, só remoendo mesmo, mas assim, no outro dia a gente precisa, bora meninas, mulheres, vamos fazer uma outra coisa. Ontem a gente chorou, a gente faz alguma coisa, sabe? Patrícia falou, o medo de dar errado é buscar validação. De quem eu ainda preciso ser validada? É um processo sair disso e estar na essência. É o negócio do reconhecimento, né? Que às vezes é do pai, da família.
Eu sei bem que é isso. Eu sei bem Inclusive, que é o isso. medo, ele não para ninguém. A gente está falando tanto dele, dizendo que ele faz isso, faz aquilo, e acontece, etc. E tal. Mas, na verdade, não. O medo, ele é apenas uma sensação. Sim, que pode ter seu fundo de verdade, claro. Mas aquilo que faz você ter medo, não necessariamente. Você sente o medo, seu corpo reage. É certo. É tipo assim, eu não estou dizendo que ele não exista. Não é sobre dizer, o medo não existe. Não. Agora, o que te para não é o medo. O medo é só e apenas uma sensação. Agora, quais são as informações que estão por trás dessa sensação? Quem são essas informações? Porque se o medo é sentir, a gente não presta atenção na razão. Inclusive, ter medo é só sentir e reagir. Quando a gente traz, inclusive, a gente ignora a razão nesse momento, né? Quando a gente traz a razão para pensar junto com a emoção, aí a gente começa a driblar o medo, começa a colocar ele no lugarzinho dele. E entender que dizer que a gente tem medo em alguma e na maioria das situações não faz sentido. Ele fica apenas como uma justificativa. A gente pode trabalhar isso, né? Quem vai estar junto com a gente nessa jornada vai passar um pouco por compreender o que é esse medo e como é que a gente pode olhar para ele e falar assim, epa, até aqui. Até porque as informações elas podem ser incompletas ou podem não ser verdade. E aí Uhum. o nosso trabalho é o quê? Parar de sentir o medo e começar a pensar o medo. A gente não pensa o medo. A gente talvez reconhece ele, mas não pensa categoricamente sobre. Ele é assim, começa assim. Eu perguntei lá, né, na comunidade, que cor tem o medo que você está sentindo? Dos medos que você citou. Quais são as cores que aparecem? Eu acho que só foi uma enluarada que conseguiu perceber a cor no medo, né? Que ela falou que foi preto e azul, alguma coisa assim, escuridão por conta da violência, Uhum. e o azul que eu não me recordo muito bem. Mas a ideia é que a gente não seja movida, que o medo ele não fique ganhando o jogo. Porque o medo só ganha quando a gente deixa ele ganhar. Quando a gente fala assim, não, tá bom, jogue aí, você já está acostumada, né? Eu não tenho Uhum. ferramentas, eu não tenho condições de lhe vencer, e também não é da noite para o dia, é um processo, mas a gente precisa decidir pelo processo, né? Decidir entender que, o medo existe. Eu quero sair de casa, um exemplo. Eu quero sair de casa. E quantas coisas estão atrás dessa sensação que você sente de sair ou não sair de casa? Aí a gente vai parar para analisar quantas informações estão aí e como a gente. Lembra que eu falei que a gente está percebendo, depois a gente vai decidir o que fazer com aquilo e depois a gente vai agir. Então, é como se a gente se reorganizasse nesse processo de percepção, de decisão e de ação desregulada, que só é reagir, e começasse a pensar possibilidades de, para isso que me aparece, o que é que eu posso colocar no lugar? E eu não consigo sozinha, estamos aqui. Tem uma comunidade toda para lhe ajudar. Né? Falo pelo menos por nós Uhum. três, mas assim, é uma rede de apoio. A ideia é que sejamos rede de apoio uma para outra. Porque círculo de mulheres não faz sentido se a gente só vem aqui falar os problemas. Fala os problemas, a gente fala com o psicólogo, psiquiatra, depende aí do nível. A gente quer fazer, e não que eles não possam fazer transformação, não é isso. Mas como é que, a partir da magia lunar, e com essa comunidade, e com essas questões que a gente traz, a gente pode trabalhar. Tudo vai ser resolvido? Não, mas nem tudo precisa ser resolvido também. A gente só precisa dar um passo de cada vez na direção daquilo que a gente quer. Porque em algum momento a gente não vai poder mais, inclusive essas 10 pessoas que no momento estão aqui, que escutaram isso, não vai poder dizer assim, não vou, tô com medo. Tá, mas você escolheu parar aí, na sensação, e não dar os próximos passos que poderia te ajudar a superar ou lidar com essa sensação que te paralisa de conseguir de ser quem você gostaria de ser. É isso. E às vezes tem esse lugar, né? Do eu quero mesmo, porque eu querer é uma coisa, o querer mesmo é o querer com decisão. Isso. Isso é pra tudo, gente, na vida. Eu convivo com alguém que é muito assim, ai, eu não gosto da vida que eu tenho, não sei o quê, e eu queria é, ter uma casa assim, não sei aonde. Eu convivo com uma pessoa que é assim. Mas assim, entre eu querer e eu decidir que eu vou fazer isso,
que paralisa, o que não sei o que lá, sabe? O que rola aí? E eu queria voltar só um pouquinho aqui no que Patrícia falou sobre o medo de dar errado, que é buscar validação, porque eu acho que esse lugar é muito, muito comum da criança, né? É muito comum da criança. Porque a criança ela vai se construindo a partir daquilo que ela olha e vê todo mundo aplaudir, tipo, conseguiram, não sei o quê, e o que aprenderam e tal. Mas não necessariamente sobre a criança, né? E óbvio, isso é importante nessa construção, né, de educação, processo de educação. Mas às vezes, para a gente poder entender essa questão da validação, para a gente poder superar isso, porque porque na verdade é isso, né? Eu sinto medo. Aí já é um processo já que eu vou racionalizando, né? Mas eu sinto esse medo quando? Esse medo vem como? Quando eu já identifico que o medo é por causa de, né? Aí eu já estou começando a fazer esse processo que Mafá falou. E aí dentro desse processo que eu falo, é a validação. Aí eu vou pensar em que área da minha vida, né? De onde? De onde vem isso? Como? Quando vem isso? Para onde é que eu vou com isso? Que são, inclusive, pilares aí da estrutura da jornada, dando aquele spoiler. Mas, assim, nesse caso aí, é a gente fazer esse sankofa aí da infância. Vou voltar para minha infância. Porque, às vezes, a gente precisa lidar com a criança, a gente precisa olhar para ela com carinho, Com a gente certeza. precisa... Pois, ó, Posso completar? Vou trazer um exemplo da minha história pessoal. Eu tirei a habilitação com 23 anos e quando tive a oportunidade de dirigir, eu tive medo, né? Tive muito medo. E o medo que vinham as piores catástrofes na minha mente. Se eu bater, se eu atropelar alguém, se eu matar alguém, e eu não tenho dinheiro para pagar, e como vai ser? Só vinha tragédia na minha cabeça. E aí eu fui olhando para a minha história, o porquê desse medo, de onde é que ele vinha, de onde vem esse medo. Vinha da minha figura paterna. Meu pai, por ser super protetor, ele dizia horrores do trânsito. O trânsito de Salvador é caótico, é mortal, nunca queira dirigir em Salvador, né? E a vida inteira meu pai foi contra. Eu tirei a carteira escondida de meu pai, ele só soube quando eu cheguei com a CNH já. E é uma motorista incrível, Mara. É uma motorista brava. Como foi que eu enfrentei o medo? Eu falei assim, olha, é uma questão de necessidade. Minha mãe me ajudou, falou assim, vai, eu confio em você, se der BO eu te ajudo. Minha mãe foi fundamental nisso, apesar de meu pai não querer. E eu fui com medo mesmo, me cagando toda, fazendo barbeiragem, mas nunca bati em ninguém, nunca atropelei ninguém, já tenho mais de 20 anos de carteira. E nem permitiu que ninguém batesse nela, que essa é a coisa mais incrível que você possa... E aí, ó, na época eu usei apenas um mantra. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, no volante, fazer o que tem que ser feito. Então, se eu tiver que frear, eu vou frear. Se eu tiver que reduzir a velocidade, eu vou reduzir. Fazer o que tem que ser feito, fazer o que eu já sei. E isso, às vezes, parece ser simples, mas mentalmente, se você tem uma mentalidade que você foi programada para ter medo de fazer aquilo que é simples, poxa, velho, você não faz porque você tem medo. Então, esse mantra do fazer o que tem que ser feito, isso é muito eficaz. Se você tiver medo de fazer alguma coisa que aparentemente seja simples e que você já sabe fazer, mas por algum motivo interno você não faz, faça isso. Eu só preciso fazer o que tem que ser feito. E aí você vai observar o que é que tem que ser feito para você fazer bem feito. E faça. E confie em você. Faça o básico bem feito. Pois é. Eu tô aqui nos comentários, né? Aí tem mais um comentário aqui que fala assim: às vezes cansa analisar e se situar em meio dessa matriz, seguindo no automático para sobreviver. E, né, no caso, ela tô seguindo no automático para sobreviver. Mas penso que reconhecer-se no meio de tudo isso abre uma caixa de Pandora. Abre quando a gente não sabe o que fazer com isso que a gente é. Assim, isso é o que eu
penso, tá? Podem, tipo, não, eu acho que é diferente, não sei o quê. Mas assim, eu acho que isso acontece quando a gente não sabe o que fazer com isso. E eu falo, mais uma vez, desse lugar de uma pessoa que tem uma cabeça de aquariano. Ah, Sabe que às vezes é um. Pois é, quem falou também é aquariano. É um, é um lugar de inadequação, às vezes. Né? Que o povo acha que aquariano é muito metida, não sei o que lá. Mas não é, gente, é porque a gente é inadequado mesmo. A gente é fora do objeto. E é isso. Às vezes é bom, mas às vezes é ruim pra caramba. E a gente vive nesse estado de solidão. Assim, que é uma solidão que a gente tem que estar no coletivo, mas é tão peculiar. E eu não estou dizendo que as outras pessoas não sejam. Acho que todo mundo, de certo modo, né? Cada cabeça é um mundo. Mas assim, sei lá, às vezes a gente experimenta isso de maneiras diferentes. E na minha experiência, eu vejo quanto pessoas do mesmo signo que eu têm esse rolê, sabe? uhum. E aí eu acho que o lugar é organizar. Que a caixa de Pandora é esse grande lugar que engole tudo, que, né, essa ideia. Mas, ou que abre, enfim, se estabelece o caos. A Caixa de Se você Pandora, parar pra pensar. Fale, mana, fale a caixa de Pandora. a Caixa de Pandora, ela vai abrir todas as mazelas, né, da humanidade, isso segundo a mitologia grega. E aí, quando você abre a sua caixinha de Pandora interna, você vai olhar pura e simplesmente para os seus monstrinhos, que são as suas sombras. E aí, eu, como boa escorpiana, eu digo a você, você vai encontrar um tesouro quando você olhar para a sua sombra, que é lá que você vai ver uma potência ali no meio do lodo, você vai tirando pérolas. E assim, dar consciência à sua sombra te torna mais íntima de si mesmo. Não é que você vai deixar de ter a sombra, você vai ter consciência que ela tá lá e vai dizer, você tá aí, né? Eu tô te vendo, mas assim, quem manda sou eu aqui. E aí você vai começar a gerenciar a sua sombra. Você não vai ser dominada por ela nos momentos de raiva, de medo, de fraqueza, de carência. Você vai entender, não, isso aqui é a minha sombra, é o meu medo, é a minha dependência emocional, isso aqui é, enfim, as infinitas carências e dores que a gente guarda na nossa caixinha de Pandora, que vem da infância, sim, que vem da adolescência, que vem de traumas, de relacionamentos, que ficam, sim, lá armazenados em algum lugar escondidinho na sombra, e até mesmo características nossas que a gente julga inadequadas, que a gente julga, ninguém gosta disso que eu faço, então eu vou botar para a sombra aqui. Só que às vezes é uma potência que está escondida, que a gente jogou para a sombra. Então, a gente olhar para ela, ressignificar, dialogar com essa sombra, trazer para a superfície. Esse é o trabalho também de abrir essa caixinha de Pandora. E é o trabalho da Imperatriz também. A Imperatriz, ela também vai encarar as suas sombras. Aliás, ela tem que conhecer as suas sombras para poder ser senhora de si, antes de poder governar o seu império. Quer dizer, essa é só a minha opinião. Queria dar uma contribuição em relação ao automático. Por quê? Eu acho que a gente vive no modo aleatório. Eu estou cada vez mais convencida que a gente vive o modo aleatório. Porque o automático, se ele estivesse no caminho que faz a gente ser imperatriz, por exemplo, vou automatizar coisas que me permite despertar essa potência que tem dentro de mim. Que ótimo, minha irmã, porque você vai estar todo dia acordando e dormindo e um automático ali que você já deixou ali organizado para a potência, para a prosperidade. Tudo ótimo. O problema é que a gente vive no modo aleatório e no modo aleatório dos outros. Olha quanta coisa. Primeiro aleatório, então, né, cada hora uma informação, um lugar, uma coisa. E depois que escreveu esse script, não foi você. Aí, realmente, muito complexo. E aí, né, para acrescentar esse lugar, aí eu vou para a parte da sombra. A gente acha que, tipo assim, porque eu botei na sombra, né, eu não quero abrir a caixa de Pandora, e porque tá na sombra, a sombra não é vista. Mas a sombra é vista o tempo inteiro. A gente pensa que tá escondido e não tá. Tá escondido da gente, às vezes. Tipo assim, a gente escondeu da gente. Mas os outros às vezes também, inclusive. Porque é quando a gente age de um jeito dissociado, de um jeito aleatório, e aí a gente fica refém do outro. Gente, eu vou ter que rapidinho sair daqui, porque esquecer a chave, eu vou abrir aqui a porta rapidinho. Já vem! Tá vendo? A outra começou e largou lá. Foi o tema da... Quem é Lu voadora? Tô aqui. Voltou. Voltei. Foi só a volta. Ela subiu.
Voltei. Cortou por causa do. Hoje é dia dela. Porque foram ficar com a minha avó Foi. hoje. Então, deixa eu continuando aqui, né? Sobre a sombra. Já voltou, né? Vocês estão me ouvindo bem? E, menina, Vendo os fogos psicodélica, você vê, né, Guariana? Sim, voltando. no céu, uma ferramenta aqui. Quando a gente fala dessa sombra, desse lugar de sombra, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro que essa sombra ela é vista por outras pessoas. Porque ela é vista nos momentos que a gente está reagindo. Porque justamente quando a gente não se apropria das nossas sombras, a gente dá espaço para elas dominarem a gente pior. O outro olhar para essa sombra e manipular a gente pela sombra da gente. Isso. Nossa, é isso. É muito barril isso aí. Porque isso me lembra muito. E aí o que Silmara falou, né? Tipo assim, vá lá pro seu lodo e descubra as pérolas. E aí eu lembrei de uma outra, porque às vezes eu penso a vida na lógica do tarô, né? Eu tenho isso, assim. Porque é uma ferramenta que eu gosto muito para autoconhecimento. E aí isso me lembra a carta do Sol, que é uma carta de prosperidade, que é uma carta de abundância, que é uma carta de brilho pessoal. É uma carta que tem muito a ver com o arquétipo da imperatriz, no sentido dessa integração com o masculino fazedor e tal. Só que o Sol, quanto mais ele brilha, quanto mais a gente tem luz, mais a gente vai olhar a sombra. Mas vou falar mais sobre do sol do meio-dia, olha pro chão para você ver o tamanho da sombra sua que fica. Inclusive, a gente prospera por ver a sombra. Porque quando a gente não vê, a gente fica vulnerável demais a nós mesmos e aos outros que queiram utilizar isso. Então, é de uma riqueza muito grande realmente investigar a sombra, esse negócio. Investigar a sombra e, enfim, fazer esses movimentos. E, mais uma vez, né, organizar isso na gente. Por isso a jornada, por isso comunidade, porque às vezes a gente precisa estar num lugar seguro para isso, porque às vezes a gente precisa estar com outras pessoas para nos ajudar. Gente, a Lara também é aquariana. Menina. É aquariana. Aqui tá cheio de aquariana. As diferenciadas, enfim, as que saem na frente. É isso. As que saem na frente e as incompreendidas pelo mundo. Porque, por isso fazem tanta revolução. Inclusive, a gente está aí, né, num Plutão em Aquário. É realmente um tempo de muitas coisas. Uma era de muitas coisas. Mas é isso, gente. Acho que... não estou encerrando, né? Se quiserem falar mais coisas, mas eu acho que o principal é isso. É olhar para o medo, organizar isso, entender, fazer esse processo, né, de racionalizar. Então, assim, as etapas, né, do processo, pelo que a gente conversou aqui. Primeiro, a professora. É importante. Pedagogia, aqui é o vamos lugar. lá. Então, aqui é o lugar. A gente olha, na verdade, para a sensação. Sente o medo. Depois eu tento interpretar. Por que eu estou sentindo? Né? Que aí entra na ordem racional do processo. E aí, o que eu estou sentindo com isso? Tal. A partir disso, o que eu posso fazer disso? E aí, os caminhos para investigar isso, que é esse momento de organização, dá para fazer só, às vezes com um exercício, com outro, dá para fazer num caminho de terapia, dá para fazer num caminho de coletivo, né? Porque os medos, principalmente quando a gente está falando sobre mulheres, eles convergem muito, né? Eles têm muito a ver. O meu medo, às vezes, é o medo da outra também. E a gente vai vendo essa ferida maior que se estabeleceu, né? Nesse útero maior, né? Nessa cabaça da existência que minha avó fala tanto. É isso. E a gente tem um presente no final aqui do coisa. Deus, se você ainda tá aqui, permaneça. A gente já tá quase acabando pra você saber de um negócio. E é isso. Essa live aqui do Papo de Lua, a gente está pensando em fazer, assim, de 15 em 15, né? Sempre, assim, aos domingos, porque, né, esse horário todo mundo já tá ali no Fantástico rolando na televisão, na TV aberta. E aí, é isso, certo? Bem, eu acho que eu não tenho muito mais pra falar, não, sabe? Também tá enchendo linguiça. É isso. Eu, pelo menos, dei por encerrado isso aqui hoje. Acho que eu agradeço o papo de hoje. Agradecer as presentes, participantes aí ativas, engajadas, interessadas
em falar sobre seus medos e compartilhar e acrescentar. Essa é a riqueza de estarmos entre mulheres, em um círculo de mulheres, porque de fato somos honestas com os nossos processos, né? E é nessa honestidade que a gente vai também virando chaves e iluminando aquilo que a gente fala para outra, muitas vezes serve para a gente mesma, e a gente vai aprendendo com os caminhos aí das irmãs. É isso, gratidão a todas. É isso, eu também agradeço esse processo de construir, de pensar com vocês, de pensar em mim, né? Porque às vezes a gente faz coisas muito iluminadas, mas não significa que eu estou ao alto e além, significa que eu estou no processo e que eu já entendi, estou encarando e colhendo, né? Tentando dialogar aqui com as sombras, umas eu já estou mais próxima, as outras eu não consigo nem olhar ainda, mas é esse processo de estar no processo, né? É sempre um grande processo. Entra ciclo e sai ciclo. E é começo, meio e começo. Começo, meio e começo. E assim a gente vai se transformando, né? Naquilo que a gente gostaria de ser e se afastando daquilo que a gente não gostaria de ser. Posso falar do presente? Pode, que tem muitas pessoas aqui. Tá. Quem não sabe ainda, Falar tem algumas pessoas que já sabem, eu acho. Tem algumas pessoas que já sabem. É o seguinte, existe um presente que algumas mulheres aqui já estão sabendo desse presente, elas já receberam, na verdade, o presente, e elas já deram sim para o presente delas, porque é isso, não é só sobre manifestar, então a gente tem que aceitar, né? Aprender a aceitar as coisas que chegam. De uma Porque às maneira vezes a gente positiva, fala, né? Porque a gente às vezes só recebe. isso. A abundância tem a ver também com a capacidade de receber, né? Quando a gente é merecedora da coisa. E hoje muitas meninas receberam um presente. Mas você que está aqui, né? Você também pode receber esse presente se você se permitir receber, né? O presente. E aí, como é que você vai receber? E é um presente mesmo, gente. Tipo assim, né? Sabe esses papos? Porque a gente sabe que o povo faz live, faz não sei o quê, sei lá, é a moda do marketing na internet. Mas isso aqui não é enrolação, não, né? Tipo assim, no final você vai receber um exercício, um não sei o quê. Não, tá? Não dizendo que isso é ruim, às vezes é bom também. Mas esse é. As meninas que já receberam o presente, digam aí se não é um presente para abrir o ano, assim, tipo. Foi um presentão. Podem falar. Só você então, se você quer. Para além da gente, você vai fazer o seguinte: Sim, vai. você vai entrar na comunidade em Luaradas. Se você não porque faz parte. só vai ter acesso ao presente quem tá lá. Tá? E acompanhar o fluxo lá também. Assim. Mas o presente já vai ser dado hoje, tá? Então, quem tá aqui, vai no link da bio, tá lá no perfil da Gira da Lua, @Gira da Lua. Lá tem um link para você entrar na comunidade em Luaradas, que é onde rola todos esses papos, muita interação, de um jeito, tipo, real mesmo, sabe? A gente aparece lá do jeito que a gente tá. É muito massa. Enfim. E aí vocês entram lá, que quando der 22 horas, tá? 22 horas, a gente vai liberar esse presente lá para quem estiver atenta, né? Porque é isso, a pessoa tem que fazer a sua parte. Mas não é nada difícil, não, porque a gente precisa também entender que as coisas podem chegar de forma sem muito pesar, sem tanto sofrimento pra gente, sabe? Então, entrem, é o presente de Mamãe Noel. Boa. Pois, entrem lá, a gente vai acabar aqui a live. Um cheiro, um beijo para você que ficou aqui com a gente, que compartilhou, foi uma live muito interativa. Espero que então, tenha colaborado. já estaremos no próximo Papo de Lua ali, tá? Sem ser no outro domingo, acho que no outro. Enfim, a gente vai avisando, vai divulgando. Mas entre na comunidade que você vai receber um presente. Certo? É isso. Beijo, gente. Também tá com vocês. Boa noite, bom início de semana. 22 horas lá na comunidade em Luaradas. O link pela bio do perfil @Gira da Lua. Cheiro, beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. A live vai ficar salva. Tchau, tchau.